que você achou desse adversário? Teria piores? O que você espera aí? Você falou que estudou um pouquinho. O que você estudou deles? A gente tem até alguns dados depois para mostrar para a galera também. Não, eu dei uma olhada, relembrei também, né, alguns detalhes da última vez que a gente foi eliminados, né, para eles. Eu acho que existiria sim adversários piores, os brasileiros. Eu não queria pegar um time brasileiro. Eu entendo que a galera, né, olhe para esse adversário e fale: nossa, nosso carrasco, meu Deus. Mas, gente, assim, com todo respeito ao Atlético Nacional, é um time importante, um time de tradição, mas o São Paulo é mais time que o Atlético Nacional, né? Eu tava até pegando aqui os últimos resultados do time, assim, os últimos jogos. Não são resultados assim, meu Deus, eles estão ganhando todas. Aliás, tem mais derrotas do que vitórias nos últimos jogos. Então, eu acho que é super interessante para o São Paulo aproveitar isso, né? O primeiro jogo vai ser em casa. Se não tiver ninguém expulso e os caras não abrirem 2 gols, Pedro, para mim tá tranquilo, entendeu? Igual em 2016 aconteceu. Eu acho que é um adversário super que dá super para o São Paulo passar. Não vou falar que vai passar de olho fechado, vai ser super tranquilo, não, porque Copa Libertadores tem aquela áurea que a gente sabe que tem que entrar muito atento dentro de campo, mas para mim existiriam sim adversários piores, né? O Atlético Nacional tem camisa, mas no momento não tem esse time todo, né, que é para causar medo ao São Paulo. Eu acho assim que se o São Paulo tivesse pegado um brasileiro, aí seria mais chato, porque cara, os times brasileiros já se conhecem mais, já sabem mais os pontos fracos de cada um. Tem torcida envolvendo, torcida brasileira, a gente sabe que tem sempre um negocinho a mais ali pra gente. Então, para mim, não foi terrível pegar o Atlético Nacional. Eu sei que tem muito meme na internet, né, da galera relembrando, mas, gente, calma. Não vamos viver de passado, não. Eu não acho que é um time, assim, tenebroso pra gente pegar nessa oitava de final, não. A gente até vai ver aqui certinho. Nossa produção preparou muito material. Agora eu queria saber de você, Van, o que você achou desse adversário, enquanto eu estou colocando também o histórico do São Paulo contra o clube colombiano, né? São 12 jogos na história, tudo. Tem aí o retrospecto para vocês analisarem. Depois, até um spoiler, a gente vai ter como que está a campanha atual do Atlético Nacional nesse ano, né? Porque a gente só fala de passado, mas para a gente entender também como que eles estão desempenhando aqui em 2025. O que você achou aí? Novamente em Medellín, hein, Van? Cara, Pedro, assim, ontem eu fui produzir a matéria falando sobre o Atlético Nacional, né? Aí fui relembrar o que aconteceu em 2016 e, cara, dá muita raiva do que aconteceu. Sério, tipo, gente do céu, que nervoso Aquele que jogo dá. de volta, se for ficar pensando, teve travessão do Caleri. Nossa, também o jogo de ida ali com a expulsão, mas o jogo de volta, para mim, quando eu penso, foi muito emocionante, né? Foi, nossa, ali. Nem. É triste, é triste. É muito triste, cara. Esse lance da tela aí do Hudson, cara, o primeiro tempo, assim, foi muito movimentado, muito agitado. O São Paulo tinha totais chances, e, enfim. O Borja foi um carrasco, Borja. Mas, enfim, né? Eu abri uma matéria e tava. Desculpa, gente, é que eu abri uma matéria sobre esse jogo, né? E aí a primeira frase era que Borja, 3 pontinhos. E aí começava. Sensacional. Até tinha esquecido, eu lembrei do jogo, mas não passou na minha cabeça, não, Borja. Mas, pô, o que ele jogou nesse ano, né? Meu Deus, depois veio aqui pro Brasil, jogou um pouquinho, é complicado. Só naquela temporada ele quis ser o. Meu Deus do céu. Contra a gente, né? Então, contra bem nessa Libertadores, né? Meu Deus, mas vamos ver. Vai ser diferente, né, Van? Esperamos. Vai. Cara, 4 gols ele fez, assim, é inacreditável, assim. E a gente começou muito cedo, o São Paulo fez o gol jogo no começo ali e tal, né, no segundo jogo de volta, deu esperança, mas enfim, não aconteceu. E assim, cara, realmente, né, a gente foi muito prejudicado naquele jogo, a gente sente muito, muito por causa disso, eu acho, né, porque eliminações doem, mas quando foge daquilo que tá dentro do que pode ser feito ali, é pior, eu acho muito pior, sabe, é dolorido, sabe. Então, e assim, eu tava vendo sobre o Atlético Nacional e na Libertadores eles ficaram em segundo, né? Tanto que vão enfrentar o São Paulo, que ficou em primeiro do grupo, e eles venceram os 3 jogos em casa e perderam os 3 jogos fora. Então, assim, pensando no que vamos para Medellín, primeiramente, eu acho que é conseguir um bom resultado lá. Se conseguir uma vitória, eu acho que é excelente. Assim, um empate não seria de todo fora também. E aqui no Morumbi, o São Paulo precisa vencer, pela misericórdia de Deus, né? Porque teve 2 empates, uma vitória na fase de grupos, e precisa recuperar essa força mesmo do Morumbi, assim, porque a torcida tem feito a parte dela. A
torcida está presente, está ali dando todo o seu apoio. Então, os jogadores que precisam, né? Os jogadores, a comissão técnica, que precisa resgatar isso, de conseguir bons resultados, porque assim, vai ser essencial. Eu acho que o primeiro jogo vai ser muito importante lá, como eu disse, né? Eles têm uma certa força em casa, e fora eles, né, não é tudo isso. Então, eu acho que realmente vai ter que ser bem estratégico em tudo isso que o Zubeldia vai ter que pensar, trabalhar a cabeça dos jogadores. E 2 Atléticos, né? É o primeiro Atlético Nacional aí, como tem alguns jogos. A gente se enfrentou na Sul-Americana, acho que em 2013, 2014, duas competições seguidas. Uma eles passaram, uma a gente passou. Aí teve a Libertadores em 2016 e agora novamente a gente enfrenta. Mas o que ficou marcado mesmo realmente foi 2016, e a gente fala, né, que eu já vi falar, a vingança, na hora eu já pensei que vai ser a nossa Libertadores da vingança, né, que a gente pode pegar essa sequência aí terrível, Atlético Nacional, Botafogo, Palmeiras, sei lá, o Inter na final, seria tipo assim, o V de vingança total, né, mas jogo a jogo, mas como eu disse, fora de casa, tentar fazer um bom resultado, para dentro de casa, se consolidar, mas acredito que o São Paulo tem grande chance sim de passar. Esperamos que vai ser essa revanche. Também tem a força dentro de casa, porque o São Paulo vai decidir todos os jogos dentro de casa, a não ser contra o Palmeiras. O São Paulo ficou em segundo colocado na classificação geral. Então, no mata-mata, claro, a final agora, nessa novidade que já vem sendo há um tempo, é num campo neutro, ele vai ser em Lima, agora em 2025, tudo. Mas até a semifinal tem jogo de volta, e a volta vai ser sempre no Morumbis, a não ser contra o nosso rival Alviverde. Então, vamos ver, esperar que eles não passem, né? Para a gente decidir tudo em casa, chegando ali até a final. E aí, invasão no Peru novamente aqui da arquibancada. A galera vai fazer muito lá. Ele que seja uma semana aí de muita quinta série no chat. Vai ser, pô, nosso sonho aqui. Imagina a programação da arquibancada tricolor em Lima. Nossa, vai ser muito legal. Sonhar nunca é possível. Claro que eu concordo com a Van, tem que ir passo por passo, mas quem não sonha não realiza, então tem que sonhar aqui também. Mas eu gostei também do adversário, acho que tem tudo, ainda mais decidindo em casa. A gente vai trazer agora, tem aqui um detalhamento maior, né, aqui do histórico contra o Atlético Nacional, né, o último jogo realmente foi na semifinal da Libertadores, mas teve vários jogos grandes, ó, teve, como a Van lembrou, da Sul-Americana, teve 2 Sul-Americanas seguidas, né, a Sula de 2013, que foi uma quarta de final, a Sula de 2014, que foi uma semifinal, e aí depois foi mais ali fase de grupos em 2008, um pouquinho mais distante, e mais distante ainda, lá na década de 90, na Supercopa Libertadores. Então tem um histórico bem relevante, né, de São Paulo contra o Atlético Nacional, em mata-mata de Sul-Americana, de Libertadores, e que agora o São Paulo saia vitorioso, né, tire pelo menos esse último histórico aqui negativo da Liberta de 2016. E Aline, a gente tem também, ó, a nossa produção hoje, sensacional aqui, tem a campanha do Atlético Nacional. Claro que quando o São Paulo coloca as estatísticas, né? Pô, o clube tá um pouco mal e o São Paulo tá bem. Então, se a gente comparar, é isso mesmo que tá acontecendo, né? Na Libertadores, o São Paulo, comparado com o Atlético Nacional, fez uma campanha muito acima, né? Ficou em segundo colocado ali do ranking geral. Como você acha que não entra em campo isso, né? Na minha visão, pelo menos, você acha que entra em campo? A campanha é o jogo, ainda mais sendo mata-mata. E comparado com o time brasileiro, até jogando fora de casa, o que o São Paulo teria que fazer diferente na sua visão, Aline, para levar para o Morumbis ali uma partida mais em aberto, né? Pelo menos um empate ali, né? Cara, eu acho que conta sim, Pedro, de certa forma. Claro que é importante para o São Paulo essa questão de mando de campo, então isso favoreceu muito o time, já é um adendo, mas eu acho que isso diz muito sim sobre um time, né? Se ele foi bem ali, conseguiu ir bem dentro do seu grupo, né? Vencer a maioria dos jogos, então quer dizer que ele é um time mais preparado, né, e que ele tem mais possibilidade de ganhar a Libertadores. Ele vai ganhar a Libertadores e não vai ser. O São Paulo foi muito bem contra os times internacionais na fase de grupos fora de casa. Então é um ponto positivo para o São Paulo, Exato. Né? Então, assim, eu acho que dá para a gente, vendo a fase de grupos, analisar o que pode ser entregue nessa fase mata-mata. Querendo ou não, o São Paulo ficou em segundo lugar na classificação geral. Não é pouca coisa. Isso quer dizer que o São Paulo, teoricamente e também na prática, é um time mais preparado que o Atlético Nacional para vencer a Libertadores. Isso não anula
né, o fato de que cada jogo é um jogo e que tudo pode acontecer na Libertadores. Mas se você for pensar em time, em dados, que é o que a gente vem estudando, né, em probabilidades, que é o que a gente também aponta no futebol, porque a gente, né, claro que tem o lado torcedor, mas tem que analisar números, tem que analisar como o São Paulo joga no Libertadores, o Atlético Nacional, e ver a probabilidade de cada um. O São Paulo tem mais probabilidade de avançar nas oitavas que o Atlético. Então, eu acho que, querendo ou não, conta sim. Eu ainda acredito, né? A gente viu todo esse histórico, né? Que é até bem igual entre as duas equipes, mas são momentos diferentes. Então, acho que é importante a gente analisar um histórico de uma partida para a gente falar assim: ah, pô, ó, isso já aconteceu, né? É um time de camisa, de tradição, né? Os caras entendem de Libertadores, de Copa Sul-Americana. Mas eu acho que isso não é um fator predominante para dizer se um é favorito ou não. Eu acho que o que predomina é o que os caras estão entregando agora dentro de campo. E agora, nesse momento dentro de campo, o São Paulo, na minha visão, é favorito em relação ao Atlético Nacional. Se fizer o trabalho certinho dentro de campo, né? Se fizer a lição de casa, né? Jogar bem dentro do Morumbi, porque a força do São Paulo sempre foi o Morumbi. Esse ano parece que o negócio tá bambeando aí, né? Que tá ali, a galera não tá conseguindo manter aqueles jogos bons dentro do Morumbi. Eu não sei se é nervosismo, eu não sei se é uma cobrança que às vezes eles sentem em relação, né, que vem da torcida, mas o São Paulo não tá tão estável dentro do Morumbi. E na Libertadores foi melhor até fora de casa, então esses números importam. Eu acredito que o São Paulo é favorito sim em relação ao Atlético Nacional. É importante a gente analisar as vezes que, né, o Atlético eliminou o São Paulo, mas ainda assim, se o São Paulo fizer o que sabe, na minha opinião, consegue sim vencer. E fora de casa, nesse primeiro jogo, o empate eu acho que já tá muito bom, né, para o São Paulo. Porque empatando lá e aí resolvendo dentro de casa, voltando a ter favoritismo no Morumbi, aí eu acho que dá para o São Paulo ter até uma tranquilidade para passar dessa etapa. Você concorda com a Aline, Ivan? Porque essa questão do retrospecto, tendo São Paulo de pesar, até no mata-mata, mesmo sendo 2 jogos, porque tem até outra coisa, então, se o retrospecto pesa, vai pesar isso, ó. Até o Érico Costa, nosso inscrito, que prestou bastante atenção. O Atlético Nacional em casa, na primeira fase, goleou os times, ó. Atlético Nacional contra o Nacional. Uruguai, 3-0. Atlético Nacional contra o Inter, 3-1. Atlético Nacional contra o Bahia, Bahia de Rogério Ceni. Agora que, infelizmente, São Paulo fez uma atuação ali, meu Deus do céu, na Fonte Nova, 3-0. Então, foram goleadas dentro de casa, então tem que ficar ligado, né? O São Paulo, ao mesmo tempo que tá bem de visitante, tem um Atlético Nacional bem como mandante, né? Então, vamos ver como você acha que vai entrar em campo esses históricos aí, ou jogo a jogo, o que você espera? E contra o Bahia, o São Paulo, nós não vamos nem comentar quem estava lá na Fonte Nova, né? Tipo, não vamos nem comentar quem estava complicado, mas lá. foi, ó, mandar um alô aqui pro Matheus, o craque dos palpites, que vocês conhecem no Instagram, né? Ele que sempre palpita goleada para São Paulo, tudo, e mesmo assim consegue estar melhor que eu no ranking geral, tá na lanterna. Tá mal, hein? Ele Tá que foi mal. o pé frio, ele que foi o pé frio, não fui eu. Então, Verdade. Matheus Teves, o pé frio aqui do Arquibancada. Vamos passar um pano para você, Pedro, dessa vez, passa. Mas tipo, que nem assim, o grupo do Atlético Nacional, a gente olhando, é um grupo complicado. O Inter tava vindo muito bem na temporada, né? Tem que enfrentar o Palmeiras no Brasileirão, daí deu uma, né, estabilizada ali, né? Desestabilizou totalmente o Internacional depois disso. Teve resultados complicados, mas vinha bem na temporada. E então o grupo não era um grupo fácil, assim, né? O Bahia, que vem muito bem com o Rogério Ceni. Então, que teve chances, né, de se classificar também até na vaga do Atlético Nacional. Então, imagina se a gente pega o Bahia de Rogério Ceni nas oitavas da Libertadores. Meu Deus, a gente não merece tanto sofrimento, né? Mas, então, cara, é o lance, né? E o São Paulo venceu todas as competições, todos os jogos fora de casa na fase de grupos da Libertadores. Então, isso é positivo, a gente pensar que vai entrar num conflito. Que eles ganharam todas em casa, a gente deu todas fora, e vamos ver como que vai ser essa dinâmica, né? Porque é isso, o São Paulo vai precisar de usar dessa estratégia para conseguir um bom resultado lá. E assim, pensando na Libertadores do ano passado, que o São Paulo enfrentou o Botafogo nas quartas, e foi pro Engenhão, e lá no Newton Santos, e
foi um bombardeio, assim, do Botafogo, né? Foi tenso demais aquele jogo, e o São Paulo teve chance ainda de abrir o placar, de conseguir uma vitória, mas foi assim... Aquele lance do Caleri ali. Teve. Então, tipo assim, foi a estratégia do São Paulo, apesar que depois acabou aqui no Morumbi, acabou não rolando, foi pros pênaltis, e a gente sabe o que aconteceu. Mas tem muito isso, do São Paulo saber se posicionar fora de casa para conseguir um resultado que seja satisfatório e voltar. Vir com uma derrota pro Morumbi seria muito ruim, acredito, assim, seria bem ruim. Não é o fim do mundo também, não acho que o São Paulo, dependendo se fosse 1-0, conseguiria reverter, vamos dizer assim, mas vamos pensar que conseguiríamos uma vitória por 1-0. Seria excelente. O empate, a gente vem desses Morumbi. Mas realmente, analisando isso, o grupo deles era mais forte do que o nosso, né? Olhando dessa forma, assim, é um grupo muito, muito complicado, e eles conseguiram esses resultados, mas também, fora de casa, como visitante, eles perderam todas. Então, acho que é também um ponto a ser levado em consideração. Acho que é o único time colombiano que ficou... Esse é ao contrário do São Paulo, né? Não desempenhando também dentro de casa e... É bizarro, né? É bizarro. Então vai ser um encontro desses visitantes e mandantes, que o São Paulo vai precisar ir para a Colômbia e conseguir um resultado lá.